Então, pessoal, lá vem o governo Lula mais uma vez usando os bancos públicos como motor daquele seu voo de galinha, não é? Daquela sua economia planificada, centralizada, aquela coisa soviética com seus planos plurianuais ali. Então, o governo vai usar esses bancos mais uma vez como motor desse seu desenvolvimentismo com base num crédito subsidiado, num crédito totalmente irreal, oriundo de bancos públicos, e a montanha de dinheiro que vai sustentar esses programas aí, conforme nós vemos nessa reportagem aqui do site Poder 360, é de 1,7 trilhões de reais ao longo dos cinco programas aqui, ao longo desse período de 4 anos de vigência do PPA, que é o Plano Plurianual, inicia-se em 2024, vai até 2027, né? Então vamos dar uma olhada aqui nessas informações, nesses dados, nesses números, ver exatamente do que se tratam esses investimentos, se eles são realmente viáveis ou se é puro populismo feito com dinheiro de bancos estatais, de bancos públicos aí, que existem basicamente para isso, para financiar as ideias mirabolantes dos políticos brasileiros, né? Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, os dados foram divulgados pelo Ministério do Planejamento e Orçamento no dia 17 de novembro, sexta-feira, e informando que os 5 principais bancos públicos federais aí, que é a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o BNDES, o BNB, que é o Banco do Nordeste, e o BASA, que é o Banco da Amazônia aí, eles vão, então, injetar 1,7 trilhões de reais em crédito para o financiamento de programas da União nos 4 anos de vigência do PPA, que é o Plano Plurianual 2024-2027. E vamos lá, né? Tem coisa mais socialista do que um plano plurianual de 4 anos aí, realmente uma coisa impressionante. Parece os planos quinquenais lá do Stalin, ou aquela história de 5 anos em 5 do pessoal aqui no Brasil, lá na época do Juscelino Kubitschek, né, se eu não me engano, ou então o grande salto para a frente lá do Mao Zedong. Enfim, é o tipo de coisa comunista que está enraizado na sociedade brasileira e na política brasileira principalmente, porque isso aqui não é algo opcional, isso tem que ser feito, faz parte da lei, a legislação determina que seja estabelecido um plano plurianual aí que vai vigorar por 4 anos, né? Então, ele é votado no primeiro ano de um mandato eleitoral. O governo Lula agora, então, apresenta esse seu plano aí, e ele vai vigorar pelos 4 anos seguintes. Então, veja que o presidente começa o seu mandato com o plano do mandato anterior, né? 2023 ainda é a vigência do plano lá da época do Bolsonaro, e esse plano aqui do Lula vai continuar vigente até o primeiro ano do mandato seguinte, do mandato eletivo seguinte, que é lá em 2027, né? Então aqui, conforme traz o pessoal do site, o PPA é o principal instrumento de planejamento orçamentário de médio prazo do Executivo. Em tese, isso aqui deveria fazer o seguinte, deveria nortear a formulação da própria LDO. A LDO deveria atender a tudo aquilo que está previsto nesse plano aí, né? Então tem a íntegra desse plano do governo, a gente não vai ler, não vamos descer em detalhes, vamos falar dos financiamentos públicos aqui, esse 1,7 trilhão de reais aqui, que os bancos federais vão despejar na economia brasileira em determinados setores e determinados programas lá do governo federal, né? Então você pode ver que é um desembolso aqui ao longo dos próximos 4 anos, 2024 até 2027, que acontece aqui em todos esses bancos de forma específica e com destaque para a Caixa Econômica Federal, que vai disponibilizar mais de R$0,5 trilhão nessa história aqui. O Banco do Brasil também uma cifra semelhante aqui em segundo lugar, aqui principalmente o Banco do Brasil mais no ano de 2027, mas a Caixa Econômica Federal principalmente aqui tem um grande valor em 2026, né? Um ano muito importante para o governo, esse aqui certamente vai ter uns desembolsos bastante interessantes, né? Então, o próprio BNDES vai despejar uma grana boa também nesses programas aí, 300 bilhões de reais ao longo de 4 anos. O BNB também uma quantidade considerável e o BASA aqui um pouquinho menos, 70 bilhões, mas ainda assim muita coisa, tudo perto da casa dos 20 bilhões a cada ano aí, de forma considerável, né, de forma contínua. E aí, desse valor total,
1,5 trilhões de reais vão ser aplicados em 5 categorias de programas estatais, programas governamentais. Então, é o programa Moradia, programas de moradia digna, de agropecuária sustentável, de neoindustrialização, ambiente de negócios e participação econômica internacional, agricultura familiar, desenvolvimento regional e ordenamento territorial. Uns nomes até meio complexos da gente entender do que se trata, mas nessa proporção aqui que está aparecendo aí para você, mais de R$0,5 trilhão destinados aí ao programa Moradia Digna. É claro que o governo vai destinar muito mais dinheiro para isso aqui, isso consegue muito voto para o político que se envolve com esse tipo de coisa aí. Para agropecuária sustentável, 400 bilhões, e não dá para entender exatamente o que seja esse programa de forma específica, né? Não tem aqui explicando o que se trata, mas se eu não me engano, isso aqui provavelmente se refere à agricultura de pequeno porte, não ao grande agronegócio brasileiro, mas talvez seja também para o agronegócio migrar para algo sustentável, né? Não sei exatamente o que é. Aqui nós temos 355 bilhões de reais para a questão da neoindustrialização, ou seja, despejar dinheiro no setor industrial para dar subsídios e deixar esse setor cada vez mais dependente do Estado, e uns valores menores aqui para a agricultura familiar, desenvolvimento regional e ordenamento territorial. E aqui vem o detalhamento de cada banco aqui de forma específica, né? Então, esse montante aqui de 1,7 trilhão de reais em crédito de bancos públicos federais para esses financiamentos aqui, esse valor faz parte do total de 3,9 trilhões em recursos financeiros que não constam do orçamento geral da União. Eles são chamados de recursos não orçamentários, tem outros aqui também, os subsídios tributários e creditícios. Salvo engano, essa notícia aqui do Poder 360 é uma publicidade do governo federal. Eu vi isso na hora de clicar na notícia para vir para cá, né? Aqui na notícia, de forma específica, de forma clara, eu não li nada a esse respeito. Mas o fato é que aqui eles não fazem nenhum juízo de valor a respeito dos valores destinados aqui desse montante de dinheiro, da aplicação do dinheiro de estatais, de bancos estatais em projetos do governo e tudo mais, e se isso representa algo positivo ou não para a sociedade brasileira, né? Mas nós, obviamente, não vamos nos furtar a necessidade de falar sobre essa questão do crédito sendo despejado em diversos setores aí para fomentar a economia brasileira, né? Então, esse tipo de crédito aqui, esse tipo de financiamento, geralmente é subsidiado, né? Um financiamento aqui, não são os bancos estatais dando dinheiro, abrindo mão disso aqui, mas é um valor, um crédito subsidiado, uma taxa de juros menor, mais baixa e que vai proporcionar aí um empréstimo mais facilitado para vários grupos específicos. Isso tem uma série de problemas envolvidos nessa história aí, né? Em primeiro lugar, como que o governo determina quais setores serão beneficiados com esses juros subsidiados, com esse dinheiro abundante aqui? O governo escolhe, ele toma uma decisão e diz que determinados setores são mais importantes, são melhores que os outros, né? Então, todo o restante da economia que não faz parte disso aqui, não é a construção civil, não é a indústria, não é a agricultura, todo o restante da economia brasileira não é contemplada por esse tipo de benesse aí, né? A coisa começa errada por ser eletiva. Escolhem-se quem serão os abençoados aí que vão receber o financiamento subsidiado do governo. E o grande objetivo sempre nessa história é fomentar a atividade econômica. Agora aí esses setores vão crescer, vão ficar mais pujantes, vão ficar mais robustos. E na verdade a coisa nunca funciona dessa forma. Você cria um cenário, ali, um ciclo de dependência dos setores econômicos da ação estatal, que é muito forte no Brasil, diga-se de passagem. Parece que em cada região, em cada lugar, existe ali o seu setor mais forte, que é inevitavelmente dependente da ação estatal, de financiamentos, de subsídios e coisas do tipo, né? Então cria-se esse cenário, essa tendência de dependência econômica de setores específicos por parte aí do governo, por parte do Estado brasileiro, de uma forma subsidiada, e aí você nunca desenvolve a economia de forma real, de forma orgânica. Esses setores nunca se tornam plenamente independentes do Estado para caminhar de forma aí autônoma, de caminhar com suas próprias pernas. Isso acontece muito no setor industrial, inclusive, que vive dependendo de subsídios, depende de barreiras alfandegárias,
de impostos de tributação para evitar a concorrência com o que vem lá de fora. E aí existe o grande cenário que aí já é mais global, que todo tipo de financiamento subsidiado por parte do Estado, aí, todos esses juros baixos, maceteados, colocados para baixo, eles têm um prazo de validade que os torna inviáveis no longo prazo, o que basicamente representa, depois de toda a inicial pujança econômica que parece acontecer, representa lá na frente uma queda, né? Uma queda brusca que o pessoal chama do voo de galinha. A galinha sobe ali e depois aterrissa de cara no chão de uma forma pior do que estava antes. E nós já vimos isso acontecer no passado. Mais uma vez aqui, trata-se do governo Lula repetindo os mesmos erros que foram anteriormente cometidos em circunstâncias muito similares, diga-se de passagem. É aquela ideia de fazer o mesmo erro para tentar obter resultados diferentes, resultados positivos, que obviamente e infelizmente não virão. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.